Noveleira Mesmo, o podcast mais noveleiro do Brasil. Olá, meus noveleiros! Tá começando agora mais um episódio desse programa, nosso momento, nosso cafezinho, Dona Helena. E hoje, além de melodramático e folhetinesco, esse programa também tá cinematográfico, tá, meu bem? Vai vendo, vai ser babado. E quem tá aqui comigo é ele, né, gente? O mais aclamado desse programa, aquele que recebe aí os foguinhos de vocês no DM, meu querido Jean Cândido. Oi, amigo. Pode mandar mais foguinho que eu gosto. Gente, eu tô muito desaplaudida. Olha, vocês vão te falar, hein? Não é possível que eu não tenha um hétero ouvindo esse programa. Por causa desse podcast, eu tô até malhando mais vezes por semana. Olha isso, gente. Então, voltando aqui ao nosso assunto, vamos falar aqui do tema de hoje. Tem muito tempo que a gente não faz programa de lista e foi uma proposta do Jean. A gente tava ali tricotando, porque a gente não para de falar de novela a semana inteira. E a gente tava falando sobre Valci Carrasco, olha só. O Jean tentando me convencer a fazer um programa sobre Valci Carrasco, que não vai acontecer. E aí saiu essa ideia, e vai ser uma grande brincadeira, que é assim, a gente vai dar o plot de uma cena, e aí vocês pensam se é filme ou se é novela, entenderam? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês entenderem melhor. Mulher tomando banho, entra uma música de suspense, atrás da cortina vem uma mão com uma faca. É filme ou novela, Jean? Dúvida, Mita. Eu acho que é novela. Olha lá, gente, quem sabe essa? Eu quero que bota aqui nos comentários antes de passar, né? Antes de você ouvir a resposta, bota aqui no comentário se você sabe, se você já sabia. Como é que tempo Eu real? acho que é filme, ainda tá com cara de psicose. Ai, tá. Nossa, Psicose? Eu não lembrava desse filme. Olha Que ele filme é esse? sonso, Passou eu no amo. SBT? Eu não assisti SBT, Samita. É o assassinato da Herotildes em Mico Preto, personagem da Georgia Gomide. Mas Olha aí, gente. totalmente chupada de Psicose do gênio Alfred Hitchcock, né não? Então é isso, gente. Vocês já viram que hoje a gente vai falar, então, dessas cenas que... Tudo isso que a gente tava começando a falar de Valci Carrasco, né? Olha, Valci também é cultura, Samita. Porque ele tem essa grande habilidade, vamos fazer aqui elogio, uma grande habilidade de adaptar, para não dizer copiar, a gente fala, ele tem uma grande habilidade de adaptar as coisas para as novelas dele, não é mesmo, gente? É verdade. E aí a gente pensou em trazer as nossas, o Jean conhece muito mais de cinema do que eu sou realmente uma pessoa que, de vez em quando eu vejo um filminho para não dizer que não vi. Aí já vai trazer as dele, a gente fez aqui a lista junto, mas eu pedi vocês também pra mandarem pela caixinha do Instagram. Foi o flop, mas teve gente que foi lá, que mandou, e por isso vai ter espaço aqui, tempo de tela aqui nesse programa, entendeu? Se você não tá vendo o vídeo, veja, porque eu fiz uma produção babado. Gente, por favor, manda um foguinho pra Samita, senão ela me tira do programa. Não, gente, quando tá tendo foguinho, vai mantendo, porque o importante é dar audiência, né? Engajamento. Então o Igor, ele mandou um plot que é o seguinte. E pergunta de apresentação, não tem não, Samita? Ih, gente, já esqueci a louca! A louca! Vamos voltar. Pergunta de apresentação. Eu tô com pressa hoje, eu tô pensando o quê? No sábado à noite, babado. Eu custei até esse insight aqui da pergunta de apresentação de hoje. Se você fosse colocar uma cena de filme numa novela, qual seria, Jean Cândido? Tem uma cena, uma sequência que eu amo, uma fala, aliás, tem muitas falas que eu amo, principalmente dos filmes dos anos 40, 50, mas... Posso falar duas? Não, mentira, eu vou falar só uma. Amigo, tá liberado, a gente não tem roteiro, pode falar duas, pode falar três, mentira. Eu amo, gente. Ai, cadê? Tem que ter temporada nova. Vai ter temporada nova, em algum momento a gente vai remontar. Mas enfim, tem uma cena, uma sequência, uma fala, na verdade, de A Malvada, que é o filme com a Bette Davis, em que eles estão numa festa e tal, e a Bette Davis diz uma frase. Quando ela começa o processo de desmascarar a Ivy, né, em que ela fala apertem os cintos porque essa noite será cheia de turbulências. Perigosíssima!
Eu amo essa frase. No Esse Homem é Meu, eu coloco essa frase na voz de uma da vilã da peça. Na hora que né? eles vão dormir, que todo mundo vai se preparar pra dormir, uma coisa assim, né? Prepara e que ela decide acabar com o casamento da prima e ela vira pra irmã e fala: Lucinda, aperte os cintos porque essa noite será cheia de turbulência. De turbulência, gente. Saibam que esse homem do Esse Homem é Meu é o Jean, tá? Ele que faz o personagem. Então, aguardem. Também assim, a peça está no YouTube, completa e muito bem filmada, inclusive. Gente, eu vou deixar linkado aqui na descrição do episódio, quem quiser assistir, tá bom? Esse Isso Homem aí. é Meu. É assim, é gostinho de novela demais, é uma delícia. Melodrama, babado. E você? Gente, a cena que eu colocaria numa novela já colocaram, só que eu fui incapaz, o cérebro derretido de mãe, fui incapaz de lembrar a novela, de lembrar qualquer coisa, eu só lembro que eu vi e que era uma novela das 7. Então, se você tá ouvindo e você vai reconhecer, fala aí pra mim que eu tô na angústia, porque enquanto você não lembra o negócio vai dando nervoso. É uma cena do filme Antes do Amanhecer, inclusive eu sou apaixonada por essa trilogia, principalmente o primeiro filme, que eu acho o melhor de todos, mas o terceiro também é muito bom. Tão romântica, Samir. Eu sou muito romantiquinha, gente. Essa história deles se conhecerem num trem, enfim, é babado. E aí é isso, né? É um casal que se conhece no trem e vai se apaixonando ali. E aí eles passam uma noite até de manhã cedo, que eles vão cada um pro seu destino. E aí, num momento dessa noite, eles vão pra um restaurante e eles já estão envolvidos. Acho que eles já até se beijaram nesse ponto. E aí eles fazem uma brincadeira, que é fingir que estão telefonando pra um amigo e falando que conheceram essa pessoa. Então é uma grande confissão do que eles estão sentindo ali. Eu acho isso tão lindo, tão honesto. Ai, falar o que tá sentindo, crush assim na frente dele. E aí eu queria colocar isso numa novela, e teve uma novela que aconteceu. Eu acho que é com o Nicolas Prates, não tenho certeza, talvez seja Fuzue, porque é muito mágico, assim, é muito romantiquinho, é a minha cara. Se alguém lembrar, me fala. Isso não pode ter sido Fuzue, porque isso não foi aquela novela. Como é que é o nome daquela novela, gente? Que acabou do João Manuel Carneiro. O João Manuel adora fazer isso, né? Mania de Você? Não. Não? Mania de Você não foi. Porque eu abandonei lá no início esse negócio, né? E continuei assistindo. É uma novela da 7. Não, coitado, ele ficou ali até o final. Eu acho que foi o Fuzue, talvez Rock Story, não sei. Você falou que talvez possa ter a cara de novela da Rosane. Gente, foi uma novela da 7, amigo. E eu fiquei assim, assistindo, falando, meu Deus, é a cena do Antes do Amanhecer. É lindo, é muito fofo. Se alguém lembrar, fala aí. Eu fiz uma pesquisa vasta nos meus grupos de noveleiro, ninguém. Mas... Ou seja, porque ninguém assistiu, pode ter sido Fuzue mesmo. Ele tem uma língua de chicote. Eu amei Fuzue, a novelinha do meu coração. A gente tem que fazer a terceira edição das novelas flopadas que a gente ama. Você gostou de Verão 90, você não é critério. É verdade, gente. E tem que vir essa terceira parte das novelas flopadas, porque parece que é uma... Eu sou aquariana, né, amigo? Tem isso, sou totalmente contra a maré. Eu não gosto do Valci, sucesso de audiência, quer dizer... É triste, mas eu gosto de ser diferentona. Voltando, o Igor é muito querido, falou que tinha várias, mas ele me mandou algumas. E aí eu vou falar que esse plot, e eu tenho certeza que o Jean vai matar qual é a novela e qual é o filme, porque ele já falou desse filme aqui, gente, em outro episódio, então prestem atenção. É uma mulher descendo as escadas de... Ai, pronto, já entreguei. Camisa de força. E aí ela olha pra câmera e fala: estou pronta para o meu close, Mr. Maia. Tan. Isso foi Silvia em Duas Caras, né, ao final da Silvia, que é chupado de um dos filmes mais chupados da tarde, que é Crepúsculo dos Deuses, do grande Billy Wilder.
Essa cena da Sylvia, né, foi tirada desse filme, que é o final da Norma Desmond, que é uma cena icônica e maravilhosa, ela sendo presa depois de ter matado o amante, que aliás a gente já falou sobre isso, né, a cena inicial desse filme inspira o Rebut, que é outra novela, e ela desce o diretor, que é o ex-marido dela, ele monta um set de cinema, porque ela é uma atriz que já fez muito sucesso e que agora já envelheceu e que não consegue ultrapassar o cinema mudo para o cinema falado. Então eles montam um set de cinema na casa dela e ela desce as escadas junto com a polícia e ela olha para a câmera e fala: "Estou pronta para o meu close-up, Mr. DeMille." E vai descendo e a câmera vai dando aquele super close-up na Norma Desmond. Então, essa cena é icônica e foi a cena que o Aguinaldo usou para o final da Sylvia em Duas Caras. E também é o final que o Euclides Marinho usa para o final da Chloe Ayala no remake de O Astro. É verdade! Olha ele guardando a surpresinha dele na manga e não me falou nada! Ela desce as escadas, só que ela usa outro termo que tem muito mais a ver com a personagem, que é: "Delegado, estou pronta para me tornar escárnio da sociedade." E é muito maravilhoso. Eu amei, gente. Aí, ó, 2 novelas já que se inspiraram nessa cena. Agora, João, você vai mandar uma pra mim, mais uma facinha, tá? Por favor. Vou mandar uma facinha pra você. Uma moça grávida, não quer ter esse bebê, se vê no alto de uma escada. Então ela decide simular um acidente para poder abortar. Ela primeiro tira um sapato, joga esse sapato para parecer que ela realmente caiu e se joga a escada abaixo. Filme ou novela? Gente, mas esse tá até fresquinho aqui na memória agora. Esse aí foi Mamão com Açúcar, gente. Maria de Fátima, né? Isso aí é novela, gente. Esse é um filme dos anos 40 chamado Amar Foi Minha Ruína. Ai, adorei esse título, muito noveleiro. Parece novela da SBT. Amar Foi Minha Ruína. Amar Foi Minha Ruína. O título original é Leaving Heaven to Her. Deixa o céu por ela. Melhor. Porque ele mergulha no inferno, né, a partir do momento que ele se casa com essa mulher. Então deixa o céu por ela. Que é isso, essa mulher engravida do marido, mas ela tem tanto ciúme do marido que quando o marido começa a dar muita atenção pra ela, ela acha que é por causa do bebê, então ela decide abortar. Louca. E a cena é idêntica. Ela chega no alto da escada, tira o sapatinho, joga e se joga a escada abaixo. Se joga. Olha aí, Gilberto. Mas o Gilberto é muito desses, né? Até a gente ficou sabendo agora... A gente não, eu, né, amigo? Você já sabia que essa trama principal, esse plot mãe versus filha, a gente falou, é do Mildred Pierce. Então, tem muitas referências aí cinematográficas na obra do Gilberto. O Gilberto era um grande cineasta. Então, tem várias cenas chupadas e tramas chupadas de filmes. Pra fechar a participação do Igor, tem uma outra fofa também que ele mandou, e essa acho que todo mundo lembra, que é uma família e com o pai empurrando uma Kombi e uma criancinha, uma mini querida, gorduchita. Sim. Gente, isso aí é o quê? Oi, 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 né? Avenida Brasil. Que é uma semana cinematográfica de Avenida Brasil, né? Porque é justamente aquela semana em que a Nina é enterrada pela Carminha, né? Que é totalmente o Kill Bill. Kill Bill. E, cara, aquilo ali era... Gente, que saudade de 2012, né? A gente via aquilo, era uma confusão, era todo mundo vendo novela, era uma cena de filme atrás de outra. Era isso. E a cena da Kombi é qual, Samita? Pequena Miss Sunshine, esse eu vi. Pequena Miss Sunshine. Inclusive a Kombi, se eu me lembro bem, a Kombi era inclusive amarela também na novela. Eu acho que era também. Eles foram fundo ali na referência. Porque ali já tava dado, assim, é isso mesmo, a gente tá fazendo a referência mesmo, vamos embora. Ou se a Kombi não era amarela, a gente tava com a imagem tão fresca na nossa memória que a gente pintou a Kombi de amarela. A Kombi de amarelo, Com certeza. Mais uma que o Igor mandou. Eu falei que era pra fechar, mas não. Ele trabalhou, ele fez a pesquisa junto com a gente. Eu gostei. Tem uma vilã
E aí, assim, a gente já falou até hoje desse plot aqui. Tem uma vilã que ela recebe um prêmio Brasil. E aí, na versão que eu tô pensando que é da novela, eu vou dar uma dica pra quem não tá sabendo, porque ficou muito vago, né? O plot é uma vilã que tá recebendo um prêmio, ou seja, ela fez acontecer o que ela conseguiu ganhar um prêmio no lugar da mocinha, o correspondente da mocinha. Mas tem uma coça que ela vai tomar nesse banheiro no dia desse prêmio. Que novela é essa? Que novela é essa, gente? Vocês sabem. Agora, a novela eu sei, vou falar, é celebridade, mas parece que toda a trama de celebridade é inspirada em... All About Eve, também muito conhecida como A Malvada. Ah, gente, esse eu vou ter que ver. Eu não vi esse filme, eu quero ver. A Malvada, você nunca viu? Não, amigo. Isso é uma... A Malvada, inclusive, é a primeira aparição da Marilyn Monroe no cinema, esse filme. Ah, olha, Ela ela faz é uma... a Ivy? Não, ela faz uma participação, é uma figurante, faz uma Hum, participação especial como uma modelo ali, porque é um mundo de cinema, né, de estrelas de cinema. E ela é uma moça ali que o diretor quer pegar para poder dar um papel para ela, mas clássico. clássico, é a primeira aparição da Marilyn Monroe. A Malvada, que o Gilberto usa a trama de celebridade, que é basicamente uma grande atriz de cinema, que é a Bette Davis, muito premiada e tal, e ela então conhece a Eve, que chega ali se dizendo fã e que quer ser assistente dela para poder aprender tudo com ela. Só que a Eve, na verdade, está querendo tomar o lugar da Bette Davis. Então ela arma uma grande trama, ela rouba o marido da Bette Davis, que eu não lembro o nome da Gente, mas personagem. tô lembrando que isso aí também usaram agora em Resga Hits. Na segunda temporada tem uma menininha que fez exatamente isso em Resga Hits. Eu adoro, eu Pra detesto poder... sertanejo, adoro essa série. A série é maravilhosa, a série é maravilhosa. Mas basicamente esse é o plot, ao ponto de que a Bette Davis começa a ser vista pela indústria como uma FDP. E a Eve vai ganhando espaço, vai ganhando espaço, vai ganhando espaço, até que chega no auge em que ela ganha um prêmio. E o Billy Wilder também, a Mavalda também é do Billy Wilder, também é incrível porque ele começa o filme, a primeira cena do filme é a entrega do prêmio, em que você acredita que é a Bette Davis que vai ganhar o prêmio. Então, assim, é um super Tem plot. esse corte temporal maravilhoso, É, faz toda a diferença, né? sim, sim. Gente, adorei. Bom, aí a gente vai pro nosso segundo participante lá na caixinha, que foi o Fábio Desidério. E aí, gente, já teve aqui a polêmica, eu e Jean, a gente já vai explicar pra vocês, porque pode ser e pode não ser. O plot é uma mocinha, a Dole, ou uma jovenzinha, ela tá num baile de debutantes, uma coisa, né, uma celebração dessa. E aí, na hora dela, que ela é o holofote, acaba caindo o quê? Um balde de gosma ou qualquer coisa ali, que tem uma variação das coisas que podem cair em cima dela e ela é ridicularizada publicamente. Eu tenho certeza que a primeira coisa que veio na cabeça de você que tá me ouvindo foi chocolate com pimenta. Ana Francisca. Né? O Fábio falou isso, que o Fábio mandou essa caixinha falando que essa cena do chocolate com pimenta vem da referência da Carrie Estranha. No chocolate com pimenta é uma tinta, uma gosma verde, e na Carrie Estranha, no caso, é sangue mesmo, que é filme de terror. Uhum. Mas aí o João, aí o João fala pra mim assim: não, Sammy. Fala você, porque eu fico falando mal do Valci. Eu nem falo mal do Valsi, sabia? Mas assim, essa cena, a primeira vez que essa cena foi ao ar, na verdade foi em Rainha da Sucata, Numa novela, né? na novela Rainha da Sucata, novela do Silvio de Abreu de 1990, tá no Globoplay. A Maria do Carmo é filha de um sucateiro que ficou rico, então uma emergente em São Paulo, e ela no baile de debutantes, ela achando que vai dançar com o príncipe, que é o Edu, que é o Tony Ramos, eles armam uma situação em que ela recebe um balde de lixo na cabeça.
pra ser humilhada publicamente, e aí ela decide se vingar, e por isso que ela depois de anos, vai casar com o Edu pra se O vingar do Edu, né? melhor de tudo é que a própria Regina Duarte que faz a cena, É, ela com 15 anos. aham, gente, É novela, né? maravilhoso. Vamos falar como Glória Pérez vai voar, querido. Tem que Ai, voar. mas aí É, o João falou isso. Ah, vamos colocar como Rainha da Sucata porque o Valcir é mais noveleiro do que cinéfilo e é tudo. claro que o Valci, assim, tia, claro que o Valci tem várias referências de cinema, né? Mas o Valci é um autor muito noveleiro. Ele coloca muitas referências de novelas, frases de novelas nas suas obras. Bom, é só a gente pensar em a Dona do Pedaço e Valci, não é? É, que é É, o quê? O próprio Vale Tudo. vale tudo, né? Que Ele aí queria ele fazer o remake de Vale Tudo, fez a Dona do é, Pedaço. e ele faz a Dona do Pedaço. É assim, vale tudo ali, né? É aquela trama de vale tudo. Que ele pode falar assim, não, na verdade é Mildred Pierce, mas o Gilberto já tinha feito Mildred Pierce, né? A grande verdade é, tudo começou esse episódio por causa disso, porque eu falei pro Jean, o que é a minha opinião, por favor, Valci, você não tá me ouvindo, mas se você tiver algum dia, eu acho que ele acaba fazendo as novelas dele com algumas referências que ele vai, tipo assim, ele não vai criar a história, ele vai costurar histórias que ele pega, por exemplo, o Outro Lado do Paraíso, que ele pega lá o clássico que todo mundo já fez essa história 1000 vezes, que é o Conde de Monte Cristo, né? Com a protagonista. Cara, né, Bianca? É. E aí eu já tava, na época, eu fiquei muito surtada. Porque eu já tava assim, ok, ele tá fazendo o Conde de Monte Cristo, mas tem aqui outras histórias que ele criou. Só que não, gente, não, porque se você lembrar nessa novela, tinha uma trama da Glória Pires, que era a Beth, que ela cai numa cilada armada pelo sogro, e aí ela acha que ela mata um cara, o amante, e aí ela é obrigada a se afastar da família, da filha pequena, assumir uma nova identidade. Gente, saiu tudo de um filme chamado Madame X, que é um filme de 66, que é essa história. Que é essa história, assim. Mas acho. Porque eu acho que o Gilberto, ele pega ali um plot, um mote, e aí ele faz a história dele a partir dessa ideia, desse mote inicial. O Valci, ele vai no passo a passo, cara. Ele não. Entendeu? Ele nem disfarça todas as viradas de plot, tudo assim. É como se fosse uma adaptação, de fato, do que ele tá fazendo. E aí, enfim. Assim, Aí eu não. eu acho que tudo é válido, assim, desde que você consiga transformar aquilo numa linguagem da teledramaturgia. Eu não desgosto do Valci, assim, eu, ah, ah, eu acho que como histórias, eu acho a história de O Outro Lado do Paraíso uma história muito legal. Terra e Paixão eu acho uma história muito legal. Às vezes o que me incomoda no Valci é o texto. Eu acho o texto muitas vezes muito raso, sabe? Eu acho que assim, ele vai ali pro raso, mas eu acho que também que não é preguiça, não. Eu acho que ele fala assim, faz sucesso, é isso mesmo, então vamos jogar, é isso. Ele não é um carpinteiro mor nesse sentido. Ah, eu vou fazer aqui os adornos. Não, ele fala, não, vou dar a pizza que o povo gosta. E é Mas isso. é isso que me desgosta também, porque aí vem muita repetição, vem sempre esse núcleo da roça, essa gente que grita, Sim, a torta na cara, o banho de lama. Aí, quer dizer, é o que eu falo, né? Ele tem um bolo que é igual a Maria da Paz, ele tem uma fórmula de bolo que dá muito certo e ele vai fazendo variações vai desse fazendo. bolo. Vai fazendo vários cupcakes ali, e é isso, e funciona. Mas vamos lá, e aí, o que mais, Samita? Vamos lá. Esse aqui também é muito facinho, gente. Temos um navio que está afundando. Exatamente. Gente, eu não tinha me atinado. Quando eu assisti, eu não tinha me atinado, mas se você olhar, inclusive as sequências, né? A gente tá falando do Titanic, que é o clássico do clássico de navio afundando. Você vai falar no Batomushi? Não vai. Você vai falar. Que veneno. Já fez até a trilha aí. Mas o naufrágio do navio em O Tempo Não Para é outra novela flopada que eu amo, amo. E ela Senti. começa com esse naufrágio, novela dos congelados. Pra você que não tá lembrando, porque ficou perdido no espaço.
A novela dos congelados, O Tempo Não Para, a história de uma família e até escravizados que são congelados no tempo por causa desse naufrágio. Aí tem o elemento sobrenatural, eles vêm parar em 2000 e... Não lembro o ano, mas é 2021. A novela é Não sei. A novela é antes É antes da pandemia. É, É. 2019, por 2018, ali. É. Sim. E aí é muito interessante. E aí a sequência do naufrágio, se você colocar assim a tela do lado, é bem parecido, assim, muito, muito igual. Eu vou ter que ir falando os próximos. Você quer falar algum que você lembra de cabeça, amigo? Porque você não tá com o script aí na sua frente. Não, mas eu tô com algumas novelas, sim, assim. O Silvio de Abreu também, né? A gente sempre fala do Gilberto Braga, mas o Silvio de Abreu é um que sempre vai atrás, né, das referências cinematográficas para suas novelas. Não só de cenas, mas inclusive de tramas completas. Por exemplo, Sassaricando. Eu vou falar o plot? Não, vou falar a novela logo, né? Já me perdi. Vamos deixar os plots lá. Sassaricando, se a gente for lembrar o que era a trama, né? O Aparício Varela é um homem rico que fica viúvo e que decide curtir a vida, sassaricar, finalmente, porque ele tinha uma mulher super controladora e tal. Nisso aparecem, né, 3 mulheres. Uma viúva, uma solteirona e uma divorciada. Eu amo que a história de Sassaricando é um boy lixo sendo boy lixos. E tudo bem. Só que ele é milionário, né? Então são 3 mulheres que se envolvem com o Aparício Varela porque elas se juntam para poder agarrar um milionário. Elas se conhecem numa batida de carro. Vamos lembrar de 4x4? Sim! As 4 se conhecem numa batida. Silvio de Abreu total. Mas é o Lombardi que escreve. Mas elas se juntam... Já é chupado. Total chupado. Elas se juntam e decidem agarrar um milionário porque as 3 estão na merda. Essa novela é inspirada num filme que se chama Como Agarrar um Milionário, que é com a Marilyn Monroe, é uma das personagens. A outra personagem, ela é até música ela tá sendo citada em Vogue. Eu vou aqui chupar o nome dela. E essa novela, o Silvio, ele chupa tanto a história que a personalidade das personagens lembra as personagens do Como Agarrar um Milionário. É a Betty Grable, Marilyn Monroe e Lauren Bacall. A Lauren Bacall é essa mulher mais velha, que é a que articula todo o plano. A Marilyn Monroe é a meio perdidinha, meio assim, alienada, que era o personagem da Irene Havashi. E a outra, que é um pouco mais séria, era o personagem da Eva Vilma. Que era a Penélope. E aí tem uma coisa interessante do filme também. O roteirista, o diretor, ele usa coisas da vida pessoal das atrizes pro texto. Aí eu acho sacanagem. Eu acho maravilhoso, porque a Lauren Bacall, por exemplo, ela tinha arrumado um namorado mais jovem. E ele coloca isso no texto da Lauren Bacall. Meu Deus, era considerada uma tonta. E ele coloca isso no texto, que todo mundo achando que ela era uma tonta. E ela, inclusive, que não enxergava bem. Então ela sempre fingia que não usava óculos, mas ela não enxergava. Era uma coisa maravilhosa. O Silvio coloca isso no texto das atrizes. Só que ele não coloca coisas da vida pessoal. Ele coloca coisas de outros trabalhos. Por exemplo, a Irene Havashi o tempo todo fala com a Eva Vilma que ela não era uma mulher de areia, ela era uma mulher de pedra. Muito bom, gente, essas piadas internas. Ele sempre trazia as piadas internas. Então, essa trama sustentou boa parte da novela. Totalmente chupada de Como Agarrar um Milionário, vem desse filme. Vai pra Sassaricando, Tem uma outra aqui também que eu quero falar. É bom que o Jean vai falando das mais antigas e eu vou falando das mais recentes. Tem uma outra que foi de Quanto Mais Vida Melhor. Outra novela da Sete que eu gostei, que foi um flop. Um combo 2 em 1 esse episódio. Quanto Mais Vida Melhor era Matheus Solano. Que cara é essa, Jean? Eu tô tentando lembrar da novela. Tentando lembrar. É a história dos 4 pessoas que vão morrer. Lembra disso? Lembro. Que tem a morte, exato, a figura da morte, enfim.
E aí, a personagem da Giovanna Antonelli, que é a Paula Terrari, é uma grande executiva de uma empresa da área da beleza e tudo. E a apresentação, a primeira vez que essa personagem aparece é a cópia fiel. Mas eu acho que aí também já foi assim, a gente vai fazer isso e todo mundo vai reconhecer. Da apresentação da Miranda no Diabo Veste Prada, né? Então aparece o pé dela e a montagem faz intercala com os funcionários todos se preparando pra receber essa mulher com medo e tal, não sei o quê. Até que ela abre o elevador e aparece o rosto dela, assim como no filme, na novela. E essa mesma novela também teve outra apresentação de personagem chupada do cinema, que era a personagem da Valentina Herzog, a Flávia, dançando com uma peruquinha Chanel rosa no pole dance, tal qual Natalie Portman. É Natalie Portman. Em Closer. Perto demais, o pior filme de todos os tempos. Mentira. Eu amo! Amigo, esse filme acaba com romantismo. Não existe romantismo depois desse filme. Eu não quero ir pro cinema pra ver que a vida é uma merda. Entendeu? A vida já é uma merda. Eu amo esse filme. Bom, temos uma aqui então, uma das antigas, dos anos 70. Mas que foi remake. Que, aliás, depois também acabou sendo chupada pra outra novela. Mas, enfim. Duas irmãs saem pra passear num barco. Eita! O barco afunda, naufraga um barco. Elas têm um acidente no barco. O barco afunda. Uma delas morre e a outra fica viva e toma o lugar da irmã. Porque elas são gêmeas, né? Você não tá falando esse dado. Elas são gêmeas. Então, elas são gêmeas. E essas irmãs, a Rutinha é a boa e a Raquel é a má. Eu amo! Mulheres de areia. Ai, queria poder colocar Sexy Irmãs já aqui, gente. Cadê o dinheiro pra pagar os direitos? Que é um remake de uma novela dos anos 70, né? De 72. Da Ivani também, né, com Eva Vilma. Bom, essa novela foi tirada de um filme chamado Uma Vida Roubada, com a Bette Davis. Exatamente. Olha a aí, mesma gente. É outro que eu tenho que ver também. As irmãs gêmeas. Deve ser maravilhoso. Deve ser. Tudo que Bette Davis fazia, né, era incrível. E assim, eu acho que é uma coisa que você fala, né, Sami? Dessa genialidade, dessa possibilidade de você pegar essa história e transformar na sua história. Eu não sei exatamente quando isso acontece na primeira versão, mas essa cena, ela acontece lá, né, pelo capítulo 80, uma coisa assim da novela, né, de Mulheres de Areia. Então, assim, é um filme, uma cena de um filme que dá origem a uma novela inteira. E essa autora espera o momento certo para colocar, porque essa cena vai fazer todo o plot twist da novela. Então, foi Dona Ivani Ribeiro também tirou de um filme a história de um dos grandes sucessos da televisão brasileira. Eu amo a Ivani porque ela mesma fazia seu próprio remake. Entendeu? Sim. Maravilhosa. Eu queria poder sobrenaturalmente voltar naquela época e ver como é que eram os comentários, porque eu queria ver a pessoa falar assim, no original não era assim. E ela falar, fui eu que fiz, eu faço do jeito que eu quiser. O pior de tudo é que a Ivani, claro que ela misturou algumas novelas, né? Mas o pior de tudo é que ela era muito fiel à própria novela. As cenas eram idênticas, as cenas... Por que ela vai ter um retrabalho, né, amigo? Não é mesmo? Não precisa, gente. Não precisa. A Solange Castro Neves, que trabalhava com ela, pegava os textos originais, adaptava, e Ivani fazia a redação final e era isso. O próximo que eu vou falar também, amigo, é de uma novela mais recente. E é O Desfecho das Vilãs. Também é um clássico do cinema, vocês vão lembrar. É um carro com as duas vilãs caindo do desfiladeiro. Tandanana. Que é Thelma e Luiz, a gente já sabe, né, amigo? Mas qual é a novela? Olha ele com o dedinho na boca, gente. Abre o vídeo, vocês estão perdendo. Eu adoro esse final. Porque eu acho que não tinha outro final melhor para esses personagens. Que é Babilônia, né? Que é Babilônia, exatamente. A Adriana Esteves com a Glória Pires.
Tava E aí ele genial. jogou esse carro do penhasco, que é maravilhoso. É lindo a cena é muito boa, é muito boa. É meio final daquele menino de Lá vem. Mulheres Apaixonadas, né? Aliás, esse negócio de jogar o carro precipício abaixo, o Lombardi também usou no final da Susana e do personagem do Marcos Paulo em 4x4. Ah, é verdade. Ela também se mata junto com o vilão da novela jogando o carro do Você precipício. vê, né, gente? Aquilo que funciona no cinema. Aí eu acho que assim, por exemplo, principalmente no final, o autor tá assim. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí vem Thelma e Louise na cabeça. Claro. Pronto, vamos fazer Thelma e Louise. É um final maravilhoso, né? Assim, é um final muito incrível. E o final de Mulheres Apaixonadas, o personagem do Dan Stuber com o Pedro Furtado, ele também se atira de um precipício junto com o garoto, né? Então, assim, é um... O garoto morre. Gente, essa história é horrível. essa Toda história errada. toda errada, e o homem ainda mata o garoto no final, né? E aí E termina a mulher fica grávida do adolescente. Jesus. fazendo discurso Olha. na formatura da escola. Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes, praticamente, né? Ai, meu Deus. Vamos fazer um episódio de quantos erros numa novela só? Mulheres Apaixonadas. Eu amo. Mas, bom, Vem você agora. Tá, vou lá então. Voltando a Silvio de Abreu. Silvio de Abreu chupa um filme dos anos 40 chamado A Meia Luz. Eu vou falar a trama, vamos ver se você adivinha quais são os personagens, tá? Tá. Homem se casa com uma mulher para poder pegar a fortuna dela e ele começa a agir de modo que ela começa a acreditar que está louca. Ele começa a colocar Todo relacionamento tóxico. todo relacionamento tóxico, exatamente. Mas ele vai fechando a casa, as cortinas da casa, para a casa ficar escura. Ele vai criando situações em que ela acha que está ouvindo um violino e não está ouvindo. Então, assim, várias situações ao ponto dela acreditar que está louca para que ele possa, então, interditá-la e tomar conta de sua fortuna. Filme ou novela? Rainha das Cata? Rainha da Sucata. Você vai lembrar que personagens? Eu não sei. A mulher deve ser a Maria do Carmo. Não, Provavelmente. não Cadê minha carteirinha? Foi embora. era. Era a personagem da Renata Sorrah, Mariana, que não por acaso era uma personagem cinéfila, apaixonada por cinema e apaixonada por Casablanca. Tanto que o par romântico dela na novela, que é o Raul Cortez, era meio Humphrey Bogart na novela. A Gente. Mariana, então, o pai dela, ela era filha bastarda do sucateiro, do Lima Duarte, e ele deixa uma fortuna de herança para ela. E o que o Renato faz? O Daniel Filho seduz ela, casa-se com ela e leva ela para uma mansão antiga, em que ele começa a criar situações em que ela pensa que está louca para que ele possa interditá-la, depois matá-la e pegar a sua fortuna. E na novela ele mata? Não, ele não mata, tá. porque o Humphrey Bogart vem e salva a Mariana, né? É por isso que eu gosto de novela, tá vendo? Não mata. Nem no filme ele também não mata, né? O personagem, ela também consegue se safar. Ainda bem. É um filme maravilhoso, com a Ingrid Bergman, de 1944. O filme tem cenas idênticas, inclusive o violino que ela escuta, na novela ela também escuta, então tem cenas idênticas e é totalmente inspirado em A Meia Luz, que é esse filme dos anos 40, Rainha da Sucata. Mas não é a única referência do cinema dessa novela. Temos mais Não. uma. Temos mais uma, totalmente chupada. Que é Rainha esse da mesmo vilão, inclusive. O mesmo vilão, o Renato, né? Aliás, essa trama da Mariana, né? O Silvio de Abreu nadou de braçada com relação às referências cinematográficas. Já falei aqui de Casablanca, que é um filme que ela sempre assiste.
esse personagem do Raul Cortez, que era um homem misterioso, que estava ali, parecia que estava investigando alguma coisa, mas no final ele se revela como um escritor de novela, que ele está ali para poder chupar as histórias para criar uma novela. E ela se Então, apaixona isso que eu pelo acho. Cortez. Só Ah, fazendo um pode falar. parênteses, isso que eu acho que tem uma grande diferença entre essas duas formas de você chupar uma história, né? Eu vejo que o Gilberto, o Silvio, os outros atores que a gente tá falando aqui, quando o negócio é muito propositado, é assim, eu vou falar de cinema aqui, a gente vai fazer. E aí a referência são filmes consagrados, são cenas que todo mundo vai reconhecer, né? Do Kill Bill, da Miss Sunshine. Para mim fica muito claro que é uma grande homenagem que está sendo feita conscientemente. E é muito maneiro. É diferente do que eu vejo a sordidez do autor, que pega um filme que ninguém viu, um negócio que não fez sucesso nenhum, entendeu? E fala assim, que não tem nada a Isso ver, dá ele uma não dá nova. contexto, não tem nada. E bota isso na novela, porque ele quer o quê? Ele quer vender aquilo como se a história foi dele. Gente, isso me dá um ranço. E Eu tipo assim, entendo. não me faça de otária, me fala aqui que você tá copiando, que fica mais bonito pra você. Não, eu acho que tudo é carpintaria, né? Tudo é maneira com que você faz. É claro que cada um tem o seu mérito dentro da sua atuação, mas sim, é a carpintaria. Eu acho que Gilberto e o Silvio, né? Olha eu elogiando Silvio de Abreu, hein? Mas eu elogio. Eu acho que o Gilberto e o Silvio, eles têm uma elegância que é próprio da carpintaria do texto, né? E olha que o Valsich fez coisas muito, muito elegantes. A Chica da Silva, uma novela muito bem escrita. Mesmo Chocolate com Pimenta, funciona, né? Uma novela muito bem escrita. O Cravo e a Rosa, uma novela muito bem escrita. Então, Cravo e a Rosa é a história do Shakespeare. Vamos começar total, daí. mas é a Megera Domada, mas que a Ivani já tinha feito lá com o Machão, né? A mesma história. Então é um remake. Por isso que eu digo que o Valsi é muito noveleiro, porque o Valsi, ele não se inspira no Shakespeare, ele se inspira na Ivani, né? Com o Machão. Ele cria o Cravo e a Rosa a partir do Machão. Ele cria a Dona do Pedaço a partir de Vale Tudo e tal. Então eu acho que tudo tem a ver com a elegância da maneira que é feito. Mas enfim, o Silvio de Abreu chupa muito, né? As novelas do Silvio, e ele sempre declarou isso. A Próxima Vítima é um grande livro da Agatha Christie. E ele se Sim. inspira no cinema noir do Alfred Hitchcock. Então tem, né? Ele pega essas referências e leva sem brincadeira. A própria novela 4x4 do Carlos Lombardi, que é o Clube das Desquitadas, que é um filme maravilhoso com a Bette Midler e que o Lombardi transforma em novela. É a mesma coisa, né? Eu Essas acho quatro super novelas. válido. Ah, vamos pegar essa história aqui, vamos contar em formato de novela. Mas aí, cara, é assumido. Pra mim é isso. Ontem teve um diálogo em Vale Tudo, só pegando esse gancho, que eu acho que tem tudo a ver com isso que eu tô falando, com essa crítica que eu tô fazendo aqui, que a Odete, não sei se tinha, você não tá mais assistindo, né, amigo? Mas enfim. Mas fala a cena que eu vou lembrar. Quando a Odete descobre que a Celina é sócia da Raquel, e as duas têm uma grande discussão. E a Odete fala pra ela: sabe qual a diferença entre a gente, Celina? Porque eu sempre assumi. Sempre fui o que eu sou, eu não escondo. Quando eu comecei a fumar e transar, e eu inclusive apanhei em casa por causa disso, todo mundo tava sabendo que eu tava fumando e transando. Você não. Você tava fazendo a mesma coisa às escondidas. Então eu acho essa, sabe assim, uma coisa é você assumir isso, você vestir essa roupa de tô aqui referenciando essas grandes cenas do cinema, vamos fazer. Outra coisa é você se camuflar. E eu acho isso, eu acho essa grande diferença. Eu adorei, só queria falar isso que eu adorei essa cena de ontem da Odete e Eu da não lembro Celina. se isso tem no original, não. Isso não tem muito cara de texto de Gilberto, não. Acho que isso já é Manuela Dias já fazendo a militância dela. Mas não tem muito cara de Gilberto. Não acho que Não, porque a semana tá bem, assim, como foi a derrocada da Fátima e teve a cena da escada, o Afonso descobrindo tudo, ficou muito, estão falando, que ficou muito próximo do que foi, assim, né? sim. Até o César ia abrir a porta de cueca e a dinâmica toda. Aí eu fiquei pensando que talvez poderia ter tido, mas foi um cenão, assim, A eu gente entende, adorei. mas acho que é isso aí. Acho que é isso. E tem a ver com essa construção da Celina e da Odete de agora. Acho que tudo certo. Então, assim, em Rainha da Sucata,
a cena final, que aliás, é porque aparece no final da novela uma mãe, né, do Renato, que todo mundo achava que não existia, que a Laura Cardoso fez essa personagem. É uma mãe absolutamente horrível, 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 horrível. E é muito engraçado de como é que o Silvio, ele começa a humanizar o Renato nesse momento em que ele é atormentado por causa dessa mãe que o atormenta. Você é um derrotado, você é um perdedor, você não serve para nada. E toda a ambição dele querer provar para a mãe que ele sim conseguiria fazer um fato grandioso. Então, no último capítulo, o Renato, perseguido pelo personagem do Raul Cortez, que vai lá para salvar a Mariana, porque ele está no ato final de desespero. A Paula, que era a personagem da Cláudia Hanna, que é a jornalista que ajuda a desvendar todo esse mistério, tá ali também envolvida e tal. Ele chega no alto de um gasoduto. Ele chega no meio de um gasoduto e a mãe dele já tinha morrido, inclusive. Ele atira e na explosão ele fala: "Mamãe, eu estou no topo do mundo". E aí tem uma explosão. E tem uma explosão, uma refinaria de petróleo que ele está ali. Então, assim, olha os significados. É uma refinaria de petróleo que tem a ver com dinheiro, né? E ele grita isso: "Mamãe, eu estou no topo do mundo", num ato de loucura final, quando aquilo tudo explode. É muito impactante, é um final de novela muito impactante, a maneira com que esse personagem morre, e que o Silvio tirou de uma novela chamada Fúria Sanguinária. Um filme. O filme é um filme de 1949, e o Silvio de Abreu, inclusive, coloca a mesma frase, porque o personagem do James Cagney fala a mesma coisa: "Mamãe, eu estou no topo do mundo". Então, Porque isso aí ele tá é... codificando pra gente, né? Ele Sim, coloca exatamente a mesma frase porque cabe, porque é o drama desse personagem. sim, E ele tá sim. codificando pra gente. É daqui, gente, que E eu saiu. fico imaginando também que, assim, é uma novela de 1990, um filme de 40 anos antes, que aquele público daquele momento fazia referência a esses filmes, porque eram filmes que passavam na sessão da tarde, né? Assim, vamos pensar que sessão da tarde dos anos 70, 80 passava só filmes dos anos 60, 50, passava muitas vezes filme preto e branco, né? Então eu acho Sim. que tem a ver também com o público de novela daquela época, que, ah, caramba, isso é aquele filme lá atrás, né? Quando a Mariana fala de Casablanca, eu acho que hoje colocar uma personagem que é fã de Casablanca Não, não dá. não tem mais a ver com essa geração que está assistindo novela, né? Aí a geração vai sim vai fazer referência a um filme de 30 anos atrás, que é o Antes do Amanhecer. Então, acho que tem toda essa Faz relação, todo né? sentido. É. Mas é porque os filmes dos anos 40, 50, 60, até ali, A tinham carinha dele, gente, chega o olhinho brilhar. Tu é igual o Thiago, filho do Marco Aurélio, vendo preto e branco. A eu gay que amo, gosta de filme preto e branco, eu amo. é tipo isso, mas é muito foda, assim, de você ver isso numa novela, né? Acho muito legal, muito legal. É, tem mais aí, amigo? As minhas acabaram. As suas acabaram? Acho que fica uma reflexão. É claro que não acabou, né? É claro que tem muito mais coisa. Sim, o Gilberto, por exemplo, a Vale Tudo, são 5 filmes que ele se inspira. E que o Eugênio fala sobre esses 5 filmes, né? A Malvada é um filme que o Gilberto usa para Solange e para Fátima, e que o Eugênio fala: "Eu acho que nós estamos assistindo uma cena de Malvada". Ele Sim. chamava a Fátima de nossa Eve Harrington. Então, assim, era muito referência de cinema, né, assim, que ele fazia. Existe um outro filme que eu não vou lembrar o nome agora, que inspira a história da Heleninha, porque é de uma protagonista que também é alcoolista. O Veludo Azul também é um filme com a Greta Garbo ou com a Marlene Dietrich, eu acho que é Marlene Dietrich, que também inspira uma cena de Vale Tudo, e a Mildred Pierce. Então, eu acho que novela também é um pouco isso, né? Novela também é um pouco você misturar esses elementos da literatura, do cinema, e Sim. você construir essa história. Você tinha falado uma boa do Meu Pedacinho de Chão, do Ai, remake. sim, do remake de Meu Pedacinho de Chão, que quando eu assisti, eu gritava.
Ah, é Não tão sei se lindo, gente. Se é você não assistiu, muito. assista. É lindo demais essa novelinha. Ali, tá no Globoplay, meu pedacinho de chão, não tá? Sim, tá. Tá. Bom, tem uma cena, meu pedacinho de chão, pra quem não lembra da novela, a cenografia dessa novela era incrível, porque eles viviam Sim. E os numa figurinos espécie, também. os figurinos, né? Eles viviam numa espécie de vila ali, e a cenografia era uma cenografia que lembrava muito, aliás, outro filme, que é o filme do Gus Van Sant, Manderley, Dogville, né? Em que a Ah, cenografia é verdade. Dogville era essa cenografia em que as casas eram abertas, era tudo, você via que era um grande teatro. E Meu Pedacinho de Chão era isso também, né? Era tudo meio teatral, você via que os personagens estavam no cenário. Mas existe um filme chamado Magnolia, que quem não assistiu tem que assistir porque é um filme genial. É um É um filme com. filme com Tom Cruise, com o Philip Seymour Hoffman. É um filme do P.T. Anderson, que é com a Julianne Moore, diva. Um filme genial. Em algum momento desse filme, tem um momento assim de ápice desse filme, que esses personagens estão todos eles na merda, porque o filme ele diz referência a uma rua Magnólia que cruza a vida de todos esses personagens. E existe uma cena desse filme em que esses personagens então estão na merda e começa a tocar uma música, eu até arrepio só de lembrar, uma música chamada da Aimee Mann, que se chama. Eu fico boba com os detalhes, gente. Ele lembra tudo. Porque é muito. A música se chama Give Up. Então, começa a tocar esse pianinho. E esses personagens. Um personagem começa a cantar, porque ele tá escutando no rádio. Acho que é o personagem do Tom Cruise. Ele começa a escutar essa música no rádio, ele tá ali chorando, ele começa a cantarolar a música, e de repente aparece as cenas dos outros personagens cantando a Cantando. mesma música. Me lembrou muito também no Sense8, a série, que são as Total, pessoas quando total. eles cantam What's WhatsApp. Going On. Oh, É. É. Exatamente, é a mesma coisa. Isso é Magnolia, isso é P.T. Anderson. Quem fez isso a Ai, primeira que vez foi o tudo! P.T. Anderson. E é uma É, pra você ver, ó. cena. É incrível. Eu, quando vi esse filme, eu tinha 16. Não, eu tinha 19 anos. E eu chorava, porque é uma cena que mostra esses personagens dizendo que eu quero desistir. Eu quero desistir. Essa fraqueza humana que todo mundo tem em É, momento. Mas em Meu Pedacinho de Chão é uma cena super fofa, gente. Não tem esse peso. é uma Eles cena. não têm um negócio da saudade ali, mas é um. Eu não lembro qual é a música, mas é um cancioneiro brasileiro, assim, a musiquinha. É Eu não muito lembro qual é a linda essa música. cena. Mas é Também não linda lembro. porque começa com a Juliana Paz penteando o cabelo de uma criança e ela É começa a da cantar, Pituquinha. e ela É começa a muito cantar lindo. essa E música. todos E eles, e tem aí, as meninas do Galpão, né? sim, Cantando também. Olha, gente, vale a pena. É logo no início da novela, essa cena, é muito fofa. eu não lembro exatamente em que ponto da novela, eu sei que quando eu assisti, eu falei, ai, gente, só é Luiz Fernando Carvalho, isso é Luiz Fernando Carvalho, isso não é Benedito. Isso é o Luiz Fernando colocando a sua mão ali de cinema É, inteira na novela. É com muito certeza. linda a cena. E aí, na hora que eu assisti, fez referência ao Magnolia. Então, essas possibilidades que a novela dá também, por ser uma obra aberta, por ser eu tinha uma professora que ela usava um termo que eu achava muito lindo, que ela falava que nós, enquanto Hollywood produz longa-metragem, o Brasil produz super longas metragens, né, Um que é a longa-metragem por telenovela. dia, né? Quase. É quase um longa-metragem por dia. Então, é muito legal você ver essas referências sendo colocadas nas novelas e de maneira, é, assim, às vezes despretensiosa, às vezes a gente pode criticar a maneira com que é feito, mas isso é muito da nossa tradição de telenovela. Então, o cinema Total. está sendo colocado ali dentro da história. Total. Gente, eu adorei fazer lista de novo. Eu acho que a gente tem que fazer mais. É muito gostoso. Adorei ter esse papo. O Jean sempre trazendo várias referências aqui pra mim. Só tenho a agradecer, amigo. O Também, quê? mas eu esqueci de uma coisa. Eu esqueci. Vamos Fala. terminar com uma fofoca?
Vamos terminar com uma fofoca. Adoro. Eu tô pronto. O gif do Michael Jackson comendo pipoca. Então tá, Sam, eu quero agradecer mais uma vez, né, assim, tá aqui com você, eu sempre adoro, assim, é um momento que pra mim é um momento de relaxar, sabe, de curtir mesmo. Com certeza, pra mim também. E aí eu quero terminar com uma fofoca, um autor que sempre, né, chupa muita coisa de filme também, aliás, que começou sua carreira como roteirista de cinema, que é João Emanuel Carneiro, né? Não vamos esquecer que João é o roteirista de Central do Brasil, concorreu ao Oscar. Olha mesmo, eu tinha esquecido, não pode esquecer. Tinha Babado. 28 aninhos quando escreveu Central do Brasil. Esse é o problema, que você joga o sarrafo lá em cima. O que você faz depois disso? Depois disso você faz regra do jogo. Gostava. Mas o João Manuel Carneiro, depois surfando no sucesso de Da Cor do Pecado, escreve uma segunda novela que é Cobras e Lagartos. Que é a história. A novela começa com uma saxofonista, que era a Mariana Ximenes. Saxofonista. Sim. Não, ela tocava violoncelo, né? Isso. Era violoncelo. Ela é uma violoncelista, neta do Francisco Cuoco, que é milionário, e um motoboy passa pela rua, escuta aquela música e se apaixona pela música. E também tem aquela história do quadro, né? Que ele viu o quadro pintado e se apaixona por aquela menina e tal. O João Manuel foi processado pelo Walter Salles por causa disso. Porque esse era o roteiro de um filme que eles estavam desenvolvendo juntos. Meu Deus! O filme não foi pra frente. E aí o João Manuel Carneiro levou sua história para a novela. A Globo deve ter pagado uma boa nota pro Walter Salles, mas o filme era basicamente isso. Não, e sendo que aí tem em segunda instância que a história toda do Francisco Coco morrer e deixar a herança para um desconhecido, que acaba nem indo pro personagem do Daniel de Oliveira, vai pro Foguinho, né, que é o Lázaro Ramos. Mas assim, é a história dele ser milionário, morrer e deixar pra um funcionário da empresa, que ajudou ele. Isso aí é de Mico Preto também, que tinha... Aliás, isso é de Mico Preto, isso é de Chocolate com Pimenta, em que que fica pra Ana Francisca. Não, mas aí ela casa com o cara, né? Aí é um pouco... mas ainda assim, ela casa... Mas essa grande... Tanto em Mico Preto quanto em Cobras e Lagartos, é a grande surpresa de, tipo, quem é essa pessoa baseada no nada que... Então, assim, Jack, melhore. Será que o Jack achou o papelzinho, a escrita caneta Bic do argumento de Mico Preto? Pode ser perdido em algum arquivo da Globo. Ou ele tá indo na escola do Valcir aí, né? Fazendo referência às novelas. Não, uma grande homenagem a Mico Preto, que foi uma grande novela. Será que o João Emanuel Carneiro não é a escritora de Mico Preto, que ninguém sabe quem é? Ele tinha ali seus 20 anos quando ele escreveu. Gente, olha aí. Babado. Olha aí. Fica o questionamento. Fica a fofoca e o questionamento pra vocês. Amores, é isso. Até o próximo episódio, na próxima quinzena. E vocês deixem aqui nos comentários alguma que você lembrar que a gente não falou. E a gente continua esse papo, né, amigo? E eu acho que o Noveleira mesmo devia colocar posts dos filmes que nós indicamos aqui nesse episódio de hoje. Vamos colocar, vamos fazer essa divulgação durante a semana. Não sei se a gente consegue algumas ceninhas, amigo. Você pode me ajudar, talvez, a encontrar esses vídeos. Com certeza. Então é isso, amores. Um beijo e até a próxima. Beijo!